Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, pedindo a Sua assistência, Senhor. Que esta aula seja uma bênção em nossas vidas, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Vamos fazer, vou colocar aqui o slide. Segunda aula do livro de Gálatas, né? É uma ação da Escola de Liderança e Ministérios da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Eu sou Ricardo, o professor. Veja, hoje nós vamos ver o capítulo 1, o restinho, a partir do versículo 18 e todo o capítulo 2. O que é que esse capítulo 1 e o capítulo 2, o restinho do capítulo 1 e o capítulo 2 abordam? Paulo, ele tem uma conversa com os líderes da igreja em Jerusalém e também em Antioquia. E ele tem um conflito com Pedro. E aí a gente vai ver isso aí. Viu? Na aula passada a gente viu que Paulo saúda os Gálatas, ele fala que tem alguma coisa errada lá e mostra seu currículo. E qual era o currículo de Paulo? Ele mostrando que era um judeu e que tinha se convertido ao cristianismo, né? E a gente terminou a aula com esse último versículo aí. A última coisa que a gente viu foi: mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Foi isso que a gente viu. E aí, o que é que isso tem a ver, né? Eu, para entender essa história dele partiu para a Arábia e foi para Damasco, eu estudei o mapa lá de Jerusalém e de Israel e coloquei aí para vocês terem mais ou menos uma ideia. Veja, está em vermelhinho onde é Jerusalém, onde é Damasco, onde é Antioquia, onde é Tarso, lá em cima, aonde ele nasceu. Veja, aonde a bolinha vermelha, aonde foi que aconteceu toda a questão do Egito, de Moisés. Depois que Moisés liberta o povo do Egito, olha, vai para a terra de Midian, veja a terra de Midian ali onde é. Mais um pouquinho em cima, a terra de Edom. Então, toda essa. E o que era a região da Arábia? Pronto, eu pesquisei, recortei e coloquei aí. A região da Arábia é toda essa parte cor de laranja. Veja, hoje em dia ocupa um pedaço da Jordânia, um pedaço da Arábia Saudita, mas na época que Paulo escreveu era mais ou menos esse formato aí, né? A primeira vez que aparece na Bíblia a palavra Arábia foi o rei Salomão, que recebe todos os reis da Arábia que vão lá doar ouro para ele. Os árabes, lá em Crônicas, mais ou menos 853 a.C., eles vão lá e lutam contra o rei Jeroboão. E depois sequestra todos os filhos e levam as mulheres. E o rei Uzias, 60 anos depois, é que consegue fazer a libertação desses árabes, né? Veja, lá em Pentecostes, está registrado em Atos 2, que cretenses e árabes, todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, já foi uma parte do povo alcançado lá em Pentecoste, em Atos 2. As principais tribos que viviam nessa região da Arábia eram os amalequitas, que são descendentes de Amaleque, que era neto de Esaú, os edomitas, que são os descendentes diretos de Esaú, os ismaelitas, que o Ismael é o pai de todos os árabes, os midianitas, que está até a região de Midian. O sogro de Moisés era um sacerdote de Midian, né? Midian foi um filho que Abraão teve depois que Sara morreu. Ele casou de novo e teve Midian. Vizinho aí de Edom não está colocado. Tem a região dos Moabitas e Amonitas, que são descendentes de Ló, né? Eu não sei se vocês recordam que tem uma passagem muito legal no livro de Ruth. Ruth não era uma hebreia.
Ruth era uma moabita, era do povo de moabita. E quando Ruth fica viúva, né, Boaz queria casar com Ruth, mas existia um costume, o costume lá dos moabitas, que era assim, quem tinha direito a resgatar a Ruth era o primo mais próximo dela. Então, antes de Boaz conseguir casar com ela, ele se reúne com os anciões e, numa atitude, era um costume, o primo dela tira o sapato e entrega o sapato a Boaz. Esse ato de entregar o sapato era dizendo assim, pronto, eu abro mão, eu não quero essa prima não. E aí foi que Boaz teve o direito de casar. Então esse era o costume dos moabitas. Então toda essa região era Arábia, né? Aí vamos entender o caminho que Paulo fez, né? A Bíblia relata em Atos, capítulo 9, versículo 2, que Paulo, para perseguir os cristãos, ele sai lá de Jerusalém e diz que vai na sinagoga, no Sinédrio, e pede cartas autorizando ele perseguir os cristãos que ele encontrasse no caminho para levar preso. Ele sai de Jerusalém e vai para Damasco. Damasco já era uma cidade da Arábia. Veja, você dá para ver aí a distância e foi nesse caminho que Paulo literalmente tem um encontro com Jesus, cai e fica cego e vai para Damasco. Aí é que chega nessa parte de Gálatas 1,17. Aí ele estava em Damasco, e diz assim, parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ora, Damasco é próprio Arábia, mas é como a gente dissesse assim aí na Paraíba, eu fui para Patos e fui depois para o sertão. Ora, Patos já é sertão, mas a pessoa quis dizer que foi para Patos e foi mais para o sertão. Foi o mesmo caso, Damasco era Arábia, mas quando ele diz assim, parti para a Arábia e voltei para Damasco, os estudiosos acreditam que quando ele teve o encontro com Jesus, que foi para Damasco, quando começou a ver, ele deve ter descido até a região do Monte Sinai e ter ficado lá refletindo o que foi que aconteceu na vida dele, como foi o encontro com Jesus, tudo aquilo que ele tinha aprendido do judaísmo, tinha que deixar o judaísmo. Então, por isso que ele partiu para a Arábia, quer dizer, foi lá para o sul, depois voltou para Damasco. E Gálatas 1,18 diz assim, depois de passar 3 anos, eu fui para Jerusalém, ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Quer dizer, quando ele voltou para Damasco, ele passou 3 anos lá. E depois ele voltou para Jerusalém para encontrar com Pedro. E a Bíblia diz assim, e eu não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Que coisa legal, irmão do Senhor. Ele é muito taxativo, ele diz que foi encontrar Tiago, irmão do Senhor. Tiago era um nome muito comum na época, sabe? Muito comum mesmo. E esse Tiago, irmão do Senhor, não era nenhum dos Tiagos apóstolos, não. Porque, inclusive, em Mateus 10, diz os pais de Tiagos, dos Tiagos apóstolos. Diz lá, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os filhos do trovão. Quer dizer, o Tiago maior, irmão de João, era filho de Zebedeu. E o Tiago menor era filho de Alfeu. Então, nenhum dos Tiagos apóstolos era filho de José. Então, Paulo está se referindo exatamente a Tiago, um dos irmãos de Jesus Cristo, e deve ter sido muito legal, sabe, essa conversa nesses 15 dias. Imagine, ele teve a oportunidade de conversar com Pedro, como foi os 3 anos que Pedro passou com Jesus, como foi o ministério todinho de Jesus, e teve a oportunidade de conversar com Tiago, que viu Jesus criança, adolescente, até 30 anos, até começar. Que coisa bacana que Paulo escutou. Isso também mostra uma coisa bem legal, sabe? Que no começo do ministério de Jesus, os irmãos dele não acreditavam até nele que ele era o Filho de Deus. E aí já mostra que um dos irmãos já estava na obra trabalhando, né? Aí ele ficou 15 dias e depois ele foi para onde?
A Bíblia não diz, depois dos 15 dias que ele ficou com Pedro e Tiago, para onde ele foi, mas dá uma pista. Diz assim, olha, depois eu fui para as partes da Síria e da Cilícia. Então, assim, não se sabe exatamente, mas ele ficou nessa região. E nessa região é engraçado que ele diz assim, nessa região, mas não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que nos perseguia, ele e glorificavam a Deus a respeito de mim. Quer dizer, Paulo começou a dar testemunho que Jesus Cristo era o Senhor. Aí Gálatas 2:1 começa dizendo, depois de passados 14 anos, outra vez a Jerusalém, subi a Jerusalém com Barnabé, levando comigo Tito. E subi por revelação e expus o evangelho que prego entre os gentios. Ele passou 14 anos nessa região, minha gente. 14 anos pregando ali. E 14 anos depois ele diz que subiu a Jerusalém. Você pode dizer assim, ué, ele desceu. Não, é porque entre a Síria e Jerusalém tem montanhas. Então, para ele chegar em Jerusalém, ele teve que subir. E ele subiu lá para Jerusalém. Ele foi fazer o que em Jerusalém? É porque houve o concílio de Jerusalém, que está descrito lá em Atos 15. Foi onde estava lá Pedro, Tiago Menor, João, o próprio Paulo, Barnabé, Judas, não Judas que o traidor, mas Silas, Tito, o evangelista João Marcos, que é Marcos, o médico Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e Atos, todos eles se reuniram no chamado Concílio de Jerusalém. Né? Aí a Bíblia diz assim, que prego entre os gentios e particularmente ao que estavam em estima. Olha, eu peguei essa palavra estima porque na aula passada me perguntaram se Paulo não considerava os apóstolos, e considerava, veja, aqueles que estavam em estima com Paulo era Pedro, Tiago e João, sabe? E avançando um pouquinho, Pedro, Tiago e João, ele, no versículo 9, ele diz assim, e conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro e João, que eram considerados colunas da igreja. Então, Paulo tinha uma consideração por eles. Afinal, Pedro, Tiago e João tinham andado com Jesus. Então, só em Gálatas 2, 3 e 5 é que é exposto o problema que havia lá nos Gálatas. E o problema era esse. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo, para nos porem em servidão, as qual ainda nem por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Veja, esse era o problema. Era sobre a necessidade ou não do retorno aos costumes judaicos, como a circuncisão. Agora a gente vai ter que entender o porquê Paulo se bateu nisso. Não podia ter deixado Tito se circuncidar-se? Não podia. Vamos entender por que Paulo está tão cuidadoso com isso. Tito era grego, então não era judeu. Tinha aceitado Jesus. E os outros tinham tentado fazer ele se parecer com judeu. E Paulo disse assim, de jeito nenhum. Veja o que está por detrás, espiritualmente por detrás disso. A circuncisão foi um ato, uma assinatura de contrato entre Deus e os homens. Começou com Abraão em Atos, no Antigo Testamento, em Gênesis 17. Era uma marca física que um judeu tinha que fazer, uma aliança com Deus. Veja as palavras que Deus diz para Abraão. Tu guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Essa é a minha aliança, que todo homem entre
vós será circuncidado, e circundareis a carne do vosso prepúcio. Isso será por sinal da aliança entre mim e vós. E o homem circunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. As pessoas às vezes não conseguem ver os detalhes. Deus começa a falar em guardar a aliança e em quebrar a aliança. O povo lá de Abraão, ele quebrou a aliança, sabe? Ele depois que Abraão fez esse acordo com Deus e foi instituída a circuncisão, que é cortar a pelezinha do pênis do bebê judaico com 8 anos de idade, sai sangue. Então é a assinatura de pacto, sabe? Mas o povo de Abraão, descendente de Abraão, quebraram isso, adoraram outros deuses. Por isso que a Bíblia diz que houve escravidão no Egito. Mas Deus, ele não quebra o contrato. Ele vai atrás do povo, manda Moisés, liberta o povo e envia, vamos dizer assim, não é um novo contrato, mas envia os termos de novo do contrato, são os 10 mandamentos. Moisés lê e pergunta ao povo: olha, vocês querem fazer a aliança com Deus? E o povo responde: sim, queremos. Então Moisés determina aos jovens levitas que façam os holocaustos, matam os bodes e os carneiros lá, e ele pega as pés de sangue no povo. Quer dizer, Moisés dizendo assim: o contrato está feito de novo. Com o quê? Com sangue. Aí o povo, minha gente, quebra de novo o contrato. Quando entra na terra de Canaã, vai adorar os deuses cananitas, que são os Balaíns de Baal, as Asterotes, e quebra de novo o contrato. Aí, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, Deus, através do profeta Jeremias, fala assim: olha, esse povo está quebrando demais o contrato, mas eis que dias vêm, diz o Senhor, que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, porque já havia separação entre as tribos. Não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas essa aliança eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual é a aliança? Porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, o Espírito Santo vai morar com vocês. Eu vou fazer essa aliança agora. Através de Jeremias é dito. E isso é feito através de Jesus. Veja as palavras de Jesus depois da ceia. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o quê? A nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vocês. A carta aos Hebreus diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Então, Jesus Cristo, veja, Deus tentou fazer uma aliança com os homens através de Abraão, através de Moisés, e todas as vezes os homens quebraram essa aliança. Então, Deus, no plano redentor dele, ele se faz homem, habita entre nós na forma de Jesus Cristo e morre por nós. O sangue de Jesus é a assinatura do contrato. Ele se fez maldição, ele por nós, é ele que assinou o contrato por a gente. E essa aliança não é mais quebrada, porque Jesus não quebra a aliança, que é o próprio Deus. Então, se a aliança está feita e está correta, não precisa mais de circuncisão. É isso que Paulo estava dizendo. Não pode existir nem mais, advérbio, nem mais. Por exemplo, para você se salvar, tem que ser Jesus mais a circuncisão. Não pode.
Jesus basta. Não pode haver Jesus mais as boas obras. É engraçado, olha, teve uma pessoa da igreja, evidentemente eu não vou dizer o nome, que chegou para mim, eu ainda em João Pessoa, há uns tempos atrás, disse assim, mas Ricardo, eu não acredito, aquela pessoa tão boa, aquela pessoa que faz boas obras, faz caridade, chega, fala manso e não sei o que, e não sei o que. Eu não acredito que vá para o inferno. Deus não vai considerar as boas obras que ele faz. Isso é assim, é uma falta. É a mesma coisa de Gálatas. O povo estava pensando na salvação através da circuncisão. E quem me perguntou isso estava pensando na salvação pelas boas obras. Não é assim. Eu vou usar uma figura de linguagem só para vocês entenderem. Vamos dizer, é só figura de linguagem, que na porta tem, no céu tem uma porta bem grande com um cadeado, sabe? Quando a gente morre, a gente vai dar de cara com essa porta, de cara com essa cadeado. Se você tiver a chave, você vai abrir o cadeado, vai abrir a porta e vai entrar no céu, sabe? E lá dentro você será galardoado porque você fez as boas obras, porque você tentou seguir a palavra de Deus, porque você fez, cumpriu os desejos do Senhor, você ficou muito mal quando houve injustiça, você lutou contra a injustiça, e tudo isso Deus há de levar em conta para galardoamento dentro dos céus. Mas entenda, para você entrar no céu e ter essa galardoamento, você tem que ter a chave dos céus. E isso está simbolicamente descrito quando Jesus pergunta, Pedro, quem dizem que eu sou? Pedro diz assim, tu és o Cristo, o ungido, tu és o Filho de Deus, e Jesus diz assim, Pedro, mas Pedro, que coisa boa, tu, Pedro, assim, não foi nem sangue nem carne que te disse isso, mas meu Pai que está nos céus. E eu vou te dizer, Pedro, eu vou te dar a chave do reino dos céus. E tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Olha, Pedro recebeu a chave naquele dia do céu. E Pedro, quando morreu lá crucificado, ele deu de cara com a porta e ele entrou no céu. Ele não vai estar esperando por mim nem por você lá com a chave do céu, não. Ele está lá dentro. Se você não tiver a chave, e a chave todo mundo conquista a chave, quando acredita que o sangue de Jesus basta para você ter a chave de entrar. E é disso que Paulo está falando. Não tem essa história de Jesus mais alguma coisa. Não tem. É só isso. A gente recebeu, a gente é salvo por graça imerecida. E a gente, depois disso, faz o bem, porque nós somos boas, novas criaturas. É diferente, né? E por que isso estava acontecendo com os Gálatas? Porque falsos irmãos tinham entrado na igreja e estavam querendo mudar, né? E Paulo diz assim, nem por uma hora cedemos. Paulo diz, nananina não, de jeito nenhum. O nosso negócio é Jesus Cristo, não tem mais nada, é Jesus para salvação, né? Aí Paulo vai e diz assim, enquanto aqueles que pareciam alguma coisa, quais tinham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência de homens. Digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram o evangelho da circuncisão, me estava confiado como a Pedro de circuncisão. Quem é que Paulo chama aqueles? De novo, Pedro, Tiago e João. São os mesmos. Paulo está dizendo ali que assim, olha, mesmo eles, Pedro, Tiago e João, colunas da igreja, se vier com um papo aqui de judaísmo, se chegar aqui dizendo que tem que fazer circuncisão, eu não vou escutar não. Que conversa é essa, né? E aí Paulo diz assim, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para apostolado dos judeus, esse também operou em mim, com eficácia para os gentios. Aqui tem um ensinamento grande no livro de Gálatas. É assim, olha, Deus, ele opera em cada um de nós. Operou em Pedro para
Pedro ensinar aos judeus, operou em Paulo para Paulo ensinar os gentios. E é assim, abra a boca, meu irmão, minha irmã. Começa a pregar. Eu tenho mais jeito de dar aula, você tem mais jeito de orar, você tem mais jeito de conversar baixinho, você tem mais jeito. Eu fico me lembrando assim, um amigo meu, pastor Rômulo, da Igreja Sal e Luz, eu estou dizendo isso porque ele mesmo diz no púlpito, ex-drogado, sabe, surfista, encontrou-se com Jesus, hoje é um pastor, sabe? Então o linguajar dele para ele ensinar aos surfistas é certo. Então Deus operou nele para quê? Para ele ensinar os surfistas. E assim é a palavra de Deus. Não existe um linguajar só. O sentido é um só, é Jesus que salva. Então abra a boca, meu irmão, e começa a ensinar, sabe? Aí termina essa partezinha dizendo assim, recomendando-nos somente que lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E essa parte aqui está ligada com Atos 11, porque as igrejas da Judéia eram muito pobres, e na hora que Paulo e Barnabé saem de lá, os apóstolos, os judeus, dão a eles mantimento para eles irem levando e distribuindo com os irmãos que habitavam na Judéia. Está lá isso em Atos 11. Aí nesse ponto tem uma coisa que a gente aprende quando a gente faz curso de teologia, é entender o discurso onde está acontecendo e como é que muda. Veja, até agora o discurso de Paulo estava sendo lá em Jerusalém e a narração muda. Qual é o local agora? Antioquia. Antioquia ficava a 700 quilômetros de Jerusalém. Sabe? Antioquia era uma grande cidade, tinha porto, era onde Paulo e Barnabé saíram para as viagens missionárias, onde Tito saiu para pregar na ilha de Chipre, Lucas saiu com eles e Marcos saiu, mas muda. A conversa agora na Bíblia não é mais em Jerusalém, é em Antioquia. E o que foi que aconteceu? E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns estivessem chegado da parte de Tiago, agora apóstolo, não era Tiago, irmão de Jesus. Tiago, que era judeu, comia com os gentios, mas depois que chegaram, foi se retirando, se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão, temendo os que eram judeus. E os outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Rapaz, sem brincadeira nenhuma, fofocagem. Pedro ainda é fraco, sabe? Lá na Judéia tinha acertado que ele ia pregar para os judeus e Paulo e Barnabé ia pregar para os gentios e que não precisava de história de judaísmo mais. Mas ele chegou primeiro na Antioquia, começou a comer com os gentios. Quando começaram a chegar os judeus, Pedro se levantou. Que conversa, rapaz. Olhe, eu quis dizer exatamente isso. A gente é assim, nós crentes somos pesados, medidos, analisados, para onde a gente quer que a gente for. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com nossas atitudes. Veja o que Hebreu nos diz. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Foi exatamente o contrário do que Pedro estava fazendo. Pedro estava se envergonhando, sei lá o que é que Pedro estava fazendo, mas isso é importante. Nossas atitudes pesam. Quando uma pessoa normal erra, não tem nada não, mas quando a gente crente erra, olha o crente, sabe? Aí Paulo diz assim, mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos, se tu sendo judeu vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Né? Paulo continua, mas Paulo, como é muito inteligente, vê como ele diz essa frase. Nós
somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Ele levanta a bola de Pedro, sabe? Eu sei se lembra da aula passada que o judeu tinha um jeito de orar, dizia assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não nasci escravo, nem nasci mulher, nem nasci gentio, feito esse daí. Então, Paulo, sabendo disso, ele está falando diretamente para Pedro, na frente dos outros judeus, dizendo assim: nós não somos judeus, nós somos judeus por natureza, e nós não somos pecadores. Mas na mesma hora, Paulo dá a cacetada deles, dizendo assim: sabendo que o homem não é justificado pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ele fala isso na frente de todo mundo, sabe? Lá em Romanos ele também fala isso. Ele diz assim: não há quem entenda. Nós não sabemos tudo o que a lei diz. E diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ele já está em Romanos dizendo qual é o motivo, a necessidade da lei para se conhecer o pecado e não para a salvação de ninguém. Então, Paulo finalmente, ele de forma mais aberta, sem mais elogiar judeu nem elogiar grego, ele diz assim: pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torna a edificar aquilo que destruí, constitui-me a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, sou morto para a lei, para viver para Deus. Aqui tem um jogo de palavras que, se você lê sem meditar, você não entende nada. Mas qual é o jogo de palavras? Ele diz assim: procuramos ser justificados em Cristo. É assim, ele está dizendo assim: olha, eu sou justificado em Jesus Cristo. Eu não posso mais edificar aquilo que eu destruí. Eu já entendi que minha justificação, quem justifica pecado é a morte do Senhor, é o sangue de Jesus Cristo. Então, por que é que eu vou inventar de destruir aquilo que eu mesmo já entendi, sabe? Ele não está dizendo assim: não adianta mais ser judeu, grego, brasileiro, não vamos mais voltar para a balela de falar de costume judaico de novo, sabe? Não adianta voltar ao passado, não, né? E, finalmente, ele termina o capítulo 2 dizendo assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E pela vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Aqui, para encerrar a aula, são três coisinhas que a gente chama a atenção. A primeira é: já estou crucificado com Cristo. Quando ele diz isso, representa que todos nós que acreditamos que o sangue de Jesus realmente apaga pecado, justifica pecado, não é que apaga, justifica pecado, nós estamos colocado o nosso pecado lá na cruz de Jesus. Jesus se fez maldição por nós. Quem devia estar naquela cruz éramos nós. Mas agora eu estou crucificado com Cristo, eu aceitei a morte de Cristo como salvação para minha alma, então os meus pecados foram para a cruz. É isso que significa crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim é porque o pecado sai de mim para aquela cruz, e agora, porque o pecado sai para aquela cruz, eu livre do pecado, eu tenho acesso novamente ao Pai. Se lembra Isaías: vossos pecados fazem separação entre tu e vosso Deus. Então, como não há mais pecado, está lá na cruz,
o Espírito Santo de Deus vem morar com a gente. Então, Cristo vive em nós, porque é o mesmo Espírito. E, finalmente, segue-se, se eu não posso aniquilar a graça, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Esse nome debalde é um nome que não é muito usado no português, mas no grego é dorean. E dorean, assim, sem propósito. Assim, se eu vou aniquilar a graça, se eu ainda vou me pegar com a lei, Jesus morreu sem pagar pecados, morreu sem propósito e de jeito nenhum. Ele morreu para nos permitir, sem pecado, ter acesso novamente direto a Deus. Então, por isso que ele não morreu sem sentido, debalde, né? É isso que quer dizer. Próxima aula, então, Paulo, ele, então, até o capítulo 2, ele expôs tudo que tinha para expor, mas não fica por aí. Ele tem que, então, usar argumento bíblico para poder configurar tudo o que ele disse. Vai ser na próxima aula, né? Qual era a Bíblia de Paulo naquela época? Bom, o próprio livro de Gálatas foi o primeiro, ou foi o segundo, ou foi o terceiro livro do Novo Testamento. Então, ele tinha o Antigo Testamento. E ele vai usar, então, o Antigo Testamento para substanciar a defesa do que ele estava propondo. E a gente tem 3 perguntas para a gente pensar. Primeiro é, será que eu tenho alguma vergonha de ser chamado de crente no Senhor Jesus? Por alguma razão, Pedro teve. Não sei, Pedro teve medo de ser chamado de gentio no meio dos judeus. E será, gente, que eu e você tem alguma vergonha de ser chamado de crente do trabalho, crente na universidade, crente por seu vizinho, crente por seu chefe? Será que a gente tem alguma vergonha? Segundo, aí eu queria que você pensasse qual era a justificativa bíblica para Paulo ter poupado o título de fazer a circuncisão. Esse era o motivo da carta de Gálatas. Por que, então? A gente debateu, mas eu queria que você pensasse. E terceiro, é mais uma reflexão mesmo. Pedro primeiro aceitou a não adoção dos costumes judaicos e depois ele mudou de ideia. Por que Pedro mudou de ideia, rapaz? Essa resposta não tem na Bíblia, mas é assim. Por que é que de vez em quando a gente muda de ideia e quer voltar ao passado? Porque a gente quer deixar a coisa certa, que é Jesus Cristo, por alguma coisa. Bom, a aula de hoje é isso. Deus abençoe vocês. E agora a gente abre para vocês fazerem as perguntas que quiserem. Está aberta agora a... A circuncisão foi muito interessante, porque eu não sabia explicar muito às pessoas quando me falava da circuncisão. E agora eu vi da aliança de sangue. Foi muito interessante isso. A gente, às vezes, lê tanta Bíblia, vai tanta escola bíblica, mas alguma coisa foge. Mas isso ficou agora bem claro para mim, as alianças que Deus fez conosco, que Jesus fez. Foi uma ótima aula. A aliança Deus sempre fez com o homem, mas o homem e a assinatura, a caneta, era sangue. Era o sangue da circuncisão. Era o sangue. Com Moisés, além de fazer a circuncisão, tinha fazer o holocausto e aspergir. O sangue mostrava. O sangue lá dos hebreus do Egito, nos umbrais da porta, era a aliança de proteção. Quem botou o sangue estava protegido. Agora, só que nós, seres humanos, sempre quebramos a aliança. Isso está lá de Abraão. Abraão já mentiu com a esposa. Desde lá, se você for devagarzinho, você vai vendo mentira, adoração errada e não sei o quê. E essa quebra necessita de uma nova aliança, porque o contrato foi desfeito. Então só havia uma possibilidade de fazer uma aliança inquebrável. A aliança inquebrável
é o próprio Deus fazendo com o próprio Deus. Por isso que ele se fez homem, habitou entre nós e pagou o nosso preço com sangue. Então, ele não quebra a aliança. E agora a gente tem que olhar para o sangue como a aliança escrita, o sangue da cruz como a aliança acertada, justificada, paga e que justifica o pecado. Então, é essa aliança que Paulo está dizendo assim, acabou-se a circuncisão. Aí alguém aqui pode até me perguntar assim, e está errado um judeu fazer a circuncisão? Hoje, Ricardo, tem judeu cristão que faz a circuncisão. Não tem problema fazer. Quando o judeu... Não tem problema você ir para uma festa do tabernáculo lá em Israel. Não tem problema. Não tem problema. Quando você entende que aquilo ali é só um rito, mas não é motivo de salvação. Não é motivo. Na religião judaica, eles fazem a circuncisão. Eu não faria, mas qual é o problema? Mas no caso de Gálatas, não. Eles queriam que Tito fizesse para atribuição de salvação. E isso, Paulo diz assim, não. Jesus é suficiente. O sangue de Jesus é suficiente. Não precisa de mais nada. É crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É isso que Paulo está dizendo. Eu estava... Eu posso... Eu anotei, eu estava fazendo a leitura, né, do livro, né? Rejane está falando, irmã Rejane. Aí eu anotei assim, o que mais me chamou a atenção, e agora no mapa também, que a região que mais foi visitada por Paulo, né, toda essa região da Arábia, toda essa região, que hoje é uma terra desolada, é uma terra sem Deus, uma terra sem Cristo, é uma terra de confusão, né, porque abandonou, está longe do Senhor. E deveria ser a região onde o cristianismo fosse mais forte. Eu penso muito nisso, né? Paulo pregou, os apóstolos, toda aquela região que está no mapa, e a região que mais abandonou. O cristianismo foi migrando e aquela região se afastou. E o porquê, né? Eu fico pensando assim, por quê que aconteceu isso nessa região? Mas esse porquê, irmã Rejane, assim, essa é muito simples de responder a você, sabe? Nós vivemos numa eterna luta, sabe? Tudo que Deus implantou, nós temos um inimigo que está lutando para que não haja o convencimento do juízo e da justiça. Então, aquele povo que você está se referindo, descendente de Ismael, que a gente vai ver inclusive na próxima aula, os descendentes de Ismael, eles lutam para que Alá seja o Deus, o verdadeiro Deus. E aí a luta espiritual acontece e infelizmente a porta é estreita e poucos serão os que têm acesso. Não é, pastor Daniel? Ricardo, eu estava aqui pensando, queria até fazer uma observação. É interessante que a tua exposição de Gálatas, ela precisou ir a Atos dos Apóstolos, né? Você precisou fazer a conexão aí para ficar mais claro para a gente esse quadro maior. Então, tem uma parte aí de Gálatas que é quase como uma biografia de Paulo mesmo, né? Ele começa a falar o que aconteceu com ele, quanto tempo ele passou em tal canto, com quem ele esteve, o que ele tratou, e os conflitos e tudo mais. Então, assim, parabéns aí pela abordagem, porque se a gente fosse apenas para o texto de Gálatas, ficaria, de certa forma, faltando aí essa percepção, né, da história, que é o que está em Atos. Aí eu queria só fazer uma observação. Em Atos 15, a gente tem lá o Concílio de Jerusalém, né, que é quando os apóstolos, para tentar
dirimir essa contenda toda aí do circuncido, não circuncido. O que vai fazer agora que Deus não pediu autorização a ninguém e o Espírito Santo começou a convencer os gentios, né, e eles começaram a se converter, quer dizer, Deus saiu do controle dos apóstolos, né, vamos dizer assim, eles ficaram meio assustados com aquilo, e aí se reúnem para tomar aquela decisão. Aí eles tomam algumas decisões que tem gente que hoje acha que a gente tem que cumprir aquilo também. Aí vem a outra questão. Logo em Atos 16, Paulo pega Timóteo, ele pega aquele decreto dos apóstolos, aquelas orientações do concílio, bota debaixo do braço, aí pega Timóteo e circuncida Timóteo. Está lá em Atos 16, versículo 3. Aí a gente pode pensar, mas afinal de contas, ele circuncidou Timóteo, não queria circuncidar Tito. Ele pegou aquele decreto dos apóstolos que dizia que não podia comer carne sacrificada aos ídolos, não devia comer carne de animais sacrificados e outras coisas mais, e foi pelas igrejas, né, levando aquela decisão. Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, as coisas precisam ser lidas dentro do contexto. Aquela decisão dos apóstolos foi uma decisão para manter a paz da igreja. Ali eles não estavam dando uma ordem ou uma orientação doutrinária, no sentido de que nós hoje também não podemos comer carne sacrificada aos ídolos, não podemos comer animal que tenha sangue, não podemos. Então, é o cuidado que a gente tem que ter. Aquilo ali foi uma orientação do Espírito Santo. Deus usou o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, né, como você colocou aí na aula. Ele foi usado por Deus, uma palavra de sabedoria, ele deu essa vamos dizer assim, essa orientação e foi acatado. Então aquilo foi para botar, como a gente costuma dizer aqui, né, botar uma água na fervura. E o que começou a acontecer? Aí isso talvez tenha um pouco a ver com o que a irmã Rejane colocou. Ora, esse problema do judaísmo, da prática da circuncisão, circuncida ou não circuncida, dentro de pouco tempo ele vai deixar de ter essa importância, porque a igreja ela vai crescer tanto entre os gentios que eles vão ter que se preocupar com outros problemas. Esse vai passar a ser menos importante, porque o elemento judaico ele vai perdendo essa relevância, esse protagonismo na igreja, e aí se torna minoritário. Então você passa a ter igrejas que são, na maior parte, de pessoas de origem não judaica. E Paulo, ele imagina, gente, é porque a gente está longe assim do que aconteceu, para a gente é difícil de entender, né? Apesar do esforço de trazer as informações e tal. O judeu se referia ao gentio como cão, os cães. Então você imaginar que alguém... Não é isso, Ricardo? Eles usavam esse termo, um termo extremamente pejorativo para se referir, preconceituoso, né? Para se referir ao judeu como um cão. Tanto que, quando aquela mulher sirofenícia se aproxima de Jesus e pede para Jesus curar a filha dela, Jesus pergunta para ela, é lícito tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos? Ele não usa a palavra cão, mas ele usa ali de uma forma mais suave, né, provocando ela, para dizer, você tem consciência de que, né, existe essa distância, ainda havia, e aí ela responde com aquela palavra de fé, não, mas os cães ficam ali esperando as migalhas caírem da mesa dos senhores. Então, para vocês terem uma ideia de como isso é uma coisa forte, imagina, de repente o gentio começa a se converter, e aí o que a gente faz com esse povo que está chegando na igreja agora? Vamos circuncidar todo mundo? Vai ter que observar o sábado? E aí, desculpe, Ricardo, porque a gente vai falando, vai lembrando de outras coisas, né? O tempo já está terminando. Mas assim, até hoje, tem gente que acha que a gente tem que observar o sábado. Que nada mais é do que lei, isso, né? Isso já é uma outra discussão. Mas, desculpe, Ricardo. É pertinente, pastor, porque, na verdade, Paulo, ele dá exatamente isso, ele dá um basta. Ele diz assim, a lei judaica acabou no sentido de impor salvação a qualquer um. Não impõe. A lei mostra o pecado
Quem salva é Jesus Cristo, vocês precisam entender isso. É isso que Paulo está dizendo. Agora, pastor, sobre a evolução da igreja como gentios, somos nós, gente. Gentios, existe algum judeu aqui? Não, nós somos os gentios que agora fomos adotados pela morte de Jesus Cristo. Uma coisa interessante é que no Antigo Testamento você já tem salvação de gentio. Quem é? Hoje a gente falou de uma pessoa que foi salva no Antigo Testamento. Qual foi a pessoa que foi salva e não era povo de Deus? Quem era? Ruth. Ruth era moabita. E veja, assim, é tão bacana a história porque moabita era filhos de Ló, que era sobrinho de Abraão, mas não era descendente de Abraão, era assim do lado, não era filho de Abraão. Então ele teoricamente, os moabitas não eram hebreus. E a figura de Boaz todinha assim vem para mostrar o resgatador. Ele resgata Ruth e traz ela para ser povo de Boaz. Então já existe gentios no Antigo Testamento sendo salvo. E Paulo é que pega essa expansão da igreja, essa organização da igreja lá no Concílio de Jerusalém, como o pastor disse, colocado algumas normas, a questão da circuncisão de Timóteo, acho que na próxima aula a gente vai discutir, porque parece que Paulo tem duas caras. Paulo diz assim, Tito eu não circunciso, e Timóteo sim. Que Paulo está tomando duas posições diferentes? Não. Tá, e tem razão por causa disso, mas é a próxima aula. Então, era isso. Alguém quer mais falar alguma coisinha, mais uns 2 minutos, e acrescentar mais alguma coisa, ou perguntar mais alguma coisa? Ricardo, Danilo falando. Diga, Só uma pergunta. O senhor falou da questão de uma pessoa que perguntou ao senhor porque existia alguém que foi bom, fez boas obras e merecia ser salvo. A Igreja Católica, ela herdou muito isso na época das indulgências, né? Das boas obras, de pagar tal para salvação. Seria digamos, a descendência desse, como que eu posso dizer assim, desse comportamento da Igreja Católica, seria desse tipo de discussão que houve em Gálatas sobre as obras? A Igreja Católica, ela tem como objeto de fé não só a Bíblia, mas tem a Bíblia e as bulas papais. As bulas papais, elas têm a mesma, para um católico, tem a mesma força que tem a Bíblia. Nas bulas papais é que é dito que você é Jesus Cristo mais as boas obras. Então, nesse sentido, nós evangélicos, nós não concordamos com essa postura da Igreja Católica. Eu não ia falar da Igreja Católica, mas você perguntou, sendo explícito, eu estou sendo explícito. Então, é a mesma coisa, é você acrescentar um fermento. Só Jesus não basta. Você tem que ter Jesus e tem que ser bom. Tem que ser bom para a salvação. Você não é bom consequência da sua salvação. Você, para a salvação, você tem que ser bom. Isso é Jesus mais alguma coisa. E Jesus, ele é o Cordeiro perfeito, ele é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não precisa de nenhuma ajuda humana. Por isso que as boas novas, por isso que a salvação é loucura para os sábios. Porque você, para ser salvo, é somente acreditar que Jesus Cristo morreu no nosso lugar. E o sangue dele faz com que Deus Pai esqueça nossos pecados. Como diz pastor Estevão, a santa amnésia. Como ele esquece nossos pecados, quando a gente morrer, o acusador vai chegar lá e dizer assim, Ricardo fez isso, isso e isso.
Deus vai dizer assim, eu não me lembro disso, de Ricardo fazendo isso não. Ricardo, pode entrar aqui, entre de novo em comunhão comigo, porque eu não me lembro dos teus pecados. Teus pecados eu não me lembro mais. Então, mas existem religiões que colocam Jesus mais alguma coisa. E esse mais alguma coisa é que Paulo está dizendo, acabou, Gálatas. Não entre nessa Jesus mais circuncisão, Jesus mais boas obras. Olha, no livro tem dizendo isso. Até existe um movimentozinho, até dentro dos evangélicos, que alguns mais radicais ligados à teologia da missão integral. A missão integral, esse povo assim mais radical da missão integral acredita que nós evangélicos não podemos estar imunes às injustiças do mundo. A gente tem que lutar pelas injustiças do mundo e que a salvação vem por essa luta nas injustiças do mundo. Quer dizer, até nós, um ramo da nossa do evangelho está deturpando a única mensagem que Jesus quer. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso basta. Basta. Se outra. E pior, tem algumas religiões que nem Jesus tem. O amor, né? Como uma tia minha que tem uma religião dela que vou fazer uma plantinha, vou criar uma flor, vou dar amor a ela e quando eu passar a florzinha para você, eu estou passando meu amor para você. Pode até passar o amor, mas com a florzinha, com o amor, com tudo, quando chegar lá na porta do céu, a porta vai estar fechada e a florzinha não vai abrir o cadeado, porque quem abre o cadeado é o sangue de Jesus para a gente estar lá dentro. Tá certo? Mais alguma coisa e a gente já está na hora mesmo de encerrar? Deus te abençoe. Manfredo, vá, Manfredo. Você, meu filho. Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais essa aula, Pai. Porque Tu estás usando grandemente o Teu filho, o Teu servo Ricardo, Senhor. Ó Deus, que Tu continue, Pai, enriquecendo ele, Senhor Deus, com Teu conhecimento, para que ele possa, Senhor Deus, transbordar disso para todos nós. Porque nós carecemos, nós precisamos da Tua palavra a cada dia, a cada momento de nossa vida, Pai. Nós precisamos da Tua presença. E a Tua presença vem pelo ouvir da Tua palavra, Pai. Quão rico é os Teus ensinamentos, Pai. São os Teus ensinamentos, meu Deus. Eles florescem na nossa vida, Pai. E é assim que nós oramos, já agradecidos por essa aula de hoje e já entregando as próximas, Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos dá paz, nos dê a Tua paz, Pai, que excede todo o entendimento. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês e até terça-feira.